A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo para você, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui mais uma vez para trazermos a palavra de Deus, o alimento do céu, o maná dos céus, né? Para a edificação das nossas vidas. Sem essa palavra a gente não vive, amados. Sem esse alimento, nós ficamos desnutridos espiritualmente. E a palavra de hoje está na primeira carta de Pedro, capítulo 1, o versículo 17. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 17, vai dizer o seguinte: E lembrem-se de que seu Pai Celestial, a quem vocês oram, não julga de maneira parcial. Ele julgará vocês com perfeita justiça por tudo quanto fizerem. Portanto, procedam com temor a Ele durante o restante da jornada de vocês. Pedro, ele estava aqui exortando o povo de Deus, né, a uma vida de santidade, uma vida de temor a Deus. Porque muitas vezes a gente pensa que temor a Deus é ter medo de Deus. Deus não quer que você tenha medo dele. Deus não quer que você encare ele como um Deus carrasco, um Deus vingativo. Não, Deus é um Deus de amor. Só que Deus é um Deus de justiça também. E Ele usa da sua justiça comigo, com você, sabe? Com o rico, com o pobre, com o preto, com o branco. Ele usa da sua justiça com qualquer ser humano. A balança de Deus, ela é justa. E Pedro, ele chega aqui e fala assim, olha, lembre-se de que seu Pai Celestial, primeiro ele já mostra para nós temos um Pai. E como nós temos um Pai aqui na terra que nos exorta, que chama a nossa atenção, né? Que muitas das vezes nos coloca numa disciplina e tenta nos corrigir, corrige, né? Por causa dos nossos erros, nós também temos um Pai Celestial. E Pedro lembra bem isso. Lembre-se de que seu Pai Celestial, a quem vocês oram, não julga de maneira parcial. Deus não é um Deus que a sua justiça é uma justiça parcial. Não. Por exemplo, muitos pensam, mas haverá rigor, haverá cobrança de Deus sobre a pessoa que errou, aquela pessoa que é pobre, aquela pessoa que é menos favorecida, uma pessoa que não tem ninguém, mas contra o rico Deus não vai cobrar, não. Vai. Deus, ele é um Deus de justiça. A justiça de Deus, eu sei que você já ouviu falar isso, né? Que a justiça do homem é falha, mas a de Deus não. Porque a justiça do homem, ela julga de acordo com a pessoa. A gente vê aí, né? Por exemplo, quantas vezes a gente tem assistido nos jornais, a gente tem visto na TV, grandes empresários, pessoas ricas, políticos, né, também, que cometem crimes aí, e muitas vezes fica por isso mesmo. Paga uma fiança, né? Usa o dinheiro de uma maneira errada para comprar juiz, para comprar promotor, para comprar advogados. Essa é a justiça do ser humano. E aqueles que não têm condições são injustiçados e fica por isso mesmo. É muito raro o pequeno brigar contra o grande e sair na vantagem. Muito raro. Quando um pequeno, que eu falo um pequeno, aquele menos favorecido, mais pobre, luta contra o grande quando ganha, é porque a mão de Deus está sobre ele. Quantas vezes as pessoas nos chamam, né? Nós que somos servos do Senhor, às vezes até acham que somos pessoas pequenas, pessoas insignificantes, pessoas que não são, sabe, não são bem vistas na sociedade. Por quê? Porque são pessoas que não têm uma vida financeira tão boa. Mas eu e você somos mais do que especiais para Deus. Por quê? Porque nós temos um Pai Celestial, como diz Pedro aqui, que julga todas as coisas. Um Pai a quem nós oramos. Quando o juiz daqui da terra falha, o juiz dos céus nunca falha.
De repente você tem uma causa na justiça, você está me ouvindo agora. E tem tanto tempo que você está, tentando resolver essa causa. O advogado te enrola de lá, te enrola de cá. E às vezes até come o teu dinheiro, vamos dizer assim, de uma maneira popular. E você não resolveu nada até hoje. Aliás, essa pessoa não resolveu nada por você. Mas nós temos um advogado que intercede por nós diante do Pai. Esse não perde uma causa sequer. Nós temos um juiz, um justo juiz, que usa de justiça, uma justiça que não falha. E ele não é parcial. Ele julga a todos por igual. E ele diz aqui, ele julga com perfeita justiça por tudo quanto fizerem. Queridos, o que a gente faz de bom, o que a gente faz de ruim, todos nós seremos julgados. E não é com o juiz aqui da terra. Advogado nenhum aqui da terra vai poder defender aqueles que só erraram, aqueles que erravam descaradamente e não tinham temor sequer do Senhor. E ele ainda diz, ele nos dá um conselho: procedam com temor, ou seja, com respeito. Procedam com temor a Ele durante o restante da jornada de vocês. Queridos, porque se nós procedermos com temor, se nós vivermos e as nossas atitudes forem atitudes de pessoas que temem a Deus, nós vamos procurar sempre fazer o que é certo. E aquele que anda certo, aquele que anda na retidão, jamais vai ter medo da justiça do Senhor. É igual aqui na terra também. A justiça, as leis, foram feitas para julgar pessoas erradas. Se você anda de acordo com a lei, se você anda certo, procurando, sei que de vez em quando a gente erra, mas olha, o cristão, quando ele peca ou quando ele erra em alguma coisa, ali foi algo que aconteceu, foi como é que eu quero dizer, gente? Foi um imprevisto, sabe? Mas viver na prática do erro, viver na prática do pecado, isso não faz parte, não deve, pelo menos, fazer parte da vida de um homem ou de uma mulher de Deus. Nós somos falhos, erramos, mas procuramos acertar. Então, se você é uma pessoa que anda na retidão, você não pode ter medo da justiça de Deus. A justiça de Deus, ela vem com muita força, sabe? Com muita ira contra aqueles que não têm temor a Ele, contra aqueles que erram descaradamente e não estão nem aí para o Senhor. Então, em nome de Jesus, vamos seguir o que Pedro diz. Vamos proceder com temor a Ele durante o restante da nossa jornada aqui na terra. Amém? Agora eu quero orar com você. Chegou o momento também todo especial, que é o momento da oração. Nós não podemos jamais ficar um dia sequer sem orar. Você tem orado? Você tem tirado pelo menos 5 minutos por dia para você falar com Deus? Se não, comece a colocar isso em prática. Querido Deus, maravilhoso e eterno Pai, nesse momento eu sou muito grato ao Senhor por essa palavra. O apóstolo Pedro, ele diz que nós temos um Pai celestial que julga com justiça, e essa justiça, ela não é parcial, meu Deus. O Senhor julga com justiça a minha vida, a vida dessa pessoa que ora comigo. O Senhor julga com justiça a todos os moradores dessa terra. Nos ajuda, Deus, a procedermos a cada dia, meu Deus, de uma maneira a temermos o Senhor, a respeitarmos o Senhor e obedecermos às tuas ordenanças, Pai. Eu te peço, abençoa esse homem, esse jovem, essa criança, essa mulher que está orando junto comigo, que todos sejam alcançados pelo Senhor. E nos ajuda, Pai, a andarmos em santidade e em temor ao Senhor, para que nós não venhamos temer a justiça do Senhor quando vir sobre toda a humanidade. É o que nós te pedimos e te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Que você possa compartilhar essa mensagem, envie esse vídeo para os seus amigos, seus familiares, para muitas pessoas que estão vivendo de qualquer jeito, para que essas pessoas entendam que nós devemos andar e proceder com temor a Deus durante a nossa jornada aqui na terra. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.